Ok, 11 horas e 22 minutos, o Alex já está aqui. Eu fiquei tão preso aqui, o pessoal comentando aqui o assunto, e também já tem até pergunta para o Alex, que eu nem tive tempo de falar com eles. E a gente vai bater um papo legal agora sobre o que vem por aí, o futuro. A gente tem governo novo em Teresópolis, mas o Alex foi candidato a prefeito. Fez uma votação expressiva, mas não se elegeu prefeito. E a sua vida agora? Esse é o papo, vou começar daí. E a sua vida agora? Vai sentir até a fenda coisa aqui no Oscar. E a sua vida agora, né? Ainda estou aqui. Vou dizer, ainda estou aqui. Bom, Hélio, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a você, a TV Diário. Sempre é uma honra estar aqui com vocês aqui, participar desse programa, enfim, poder falar para o público teresopolitano. Você citou, né, a ideia de que eu continuo no governo do estado, voltei a ser assessor especial do governador, estou no mesmo cargo que eu estava antes. E o assessor especial, muitas pessoas perguntam isso, né? O que faz um assessor especial do governador, né? A minha função lá é a articulação de políticas públicas. A minha relação diretamente lá é com a chefia de gabinete, o secretário Rodrigo Abel, e a gente cuida da agenda do governador, a gente cuida dos investimentos do governo do estado, no sentido das articulações. Então, por exemplo, todas as agendas que o governador tem nas prefeituras do estado do Rio de Janeiro, sou eu diretamente coordenando. Amanhã, por exemplo, nós estaremos em Campos. Estivemos há poucos dias atrás aqui em Teresópolis com o atual prefeito. Enfim, então as articulações todas eu faço, elas, né, via a chefia de gabinete. Coordeno também um programa importante chamado Governo Presente, que é exatamente o programa que leva os investimentos. Claro que eu não sou o secretário da ponta, eu não sou o secretário de obras, nem o secretário das cidades, mas eu faço essa articulação entre a Assembleia Legislativa, governo do estado e prefeituras, para que a gente possa ter realmente uma harmonia na entrega da política pública, e foi o que eu fiz nos últimos anos. Então, fruto disso, por exemplo, foi a Teresópolis-Friburgo. Te dar um exemplo, é uma demanda grande da cidade, de muito tempo, né, de mais de 25 anos, 24 anos, que aquela estrada não era asfaltada, e eu fui um articulador daquele processo. Tem noção, a publicação que saiu no Diário Oficial fui eu que peguei na Casa Civil e coloquei, né, para publicar lá junto à Casa Civil, porque era uma obra importante e fundamental. Claro que ela foi um pedido também à época dos políticos locais, ela foi um pedido da população, mas eu, como um filho dessa cidade, não podia deixar de fazer uma carga em cima do que era importante. E quando houveram os problemas também, né? A gente teve problemas na própria obra Teresópolis-Friburgo, dado momento, eu entrei na intervenção, na articulação dos institutos, das instituições do governo do estado, e agora, acho que talvez mais recentemente, a Feirinha do Alto. Você lembra que a Feirinha estava lá com a obra que não andava... Não, eu ia te perguntar, né? Mas parou, né? A metade dela está pronta, vai voltar outra metade agora. Teve que relicitar porque a empresa terminou a primeira fase e agora vai voltar a segunda fase. Sabia que já estão quebrando? Pois aqueles totem que colocaram. Eu vi. Lógico que aquilo ali ia ser quebrado. Isso aí só... Mas não é só aquilo. O problema é o seguinte, se você também não botar ou guarda municipal ou segurança, né, para defender o patrimônio ali, aquilo é muito volátil, né? Eu passo sempre ali, eu moro ali perto. Então sempre à noite que eu passo, penso sobre isso. É um lugar que está bonito, a parte que está reformada está muito bonita, mas precisa também de pessoas que possam garantir lá o patrimônio público, porque senão é difícil. Deixar aquilo ali solto, a tendência, outro dia, um tempo atrás, não foram na Casa de Cultura e picharam a Casa de Cultura. Sim, infelizmente, tem muita gente na sociedade que comete muitas coisas ruins, né? A gente tem que tomar conta, né? Uma das coisas que não foi feita ali na feirinha, a gente está até com imagens, olha lá, dos totem quebrado. Uma das coisas que não se resolveu, e agora acho que não consegue mais, seria a tal galeria que ia pegar da Oliveira Botelho, descer a slope para chegar no Rio. Isso não foi feito, era no projeto inicial. Pelo menos o prefeito, o Vinícius, na época falou disso. Na verdade, isso era a contrapartida da prefeitura, né? Não era uma obra do governo do estado, essa era uma obra da prefeitura, que a prefeitura acabou não fazendo, e obviamente que é um problema que ainda continua. Toda vez que chove muito, a água desce. Nos últimos dias aí aconteceu isso. Já não é de hoje, de sempre. Minha mãe foi expositora, a gente já passou por isso muitas vezes. Estamos falando de mais de 30 anos, que é um problema recorrente. Espero que a próxima administração pública agora consiga trabalhar e a gente consiga, enfim, solucionar esse problema, né? Mas esse problema da galeria, isso aí não vai ser resolvido. Que aí ia ter que estourar tudo que já está pronto. Pelo menos o que já está pronto. Eu acho isso aí muito, muito difícil, muito difícil. Mas você acha que tem agora vai conseguir um prazo para terminar a obra da feirinha? A semana que vem eu tenho reunião com o presidente da EMOP, vou procurar inclusive o prefeito também, para a gente retomar essa segunda fase da feirinha e terminar, né, aquela parte. Não dá para você ter uma obra pela metade, você tem que terminar a obra, foi um compromisso do governador Cláudio Castro. Essa semana, inclusive, ele cobrou sobre isso, e eu falei com o presidente da EMOP.
E eu estou agendado com ele semana que vem, na terça-feira que vem, para tratar desse assunto, para essa retomada. E mais do que isso, que eu acho que mais do que a obra é importante, é bonita, a gente ter uma feirinha nova, ter uma pracinha nova, né? Mas é importante também a gente pensar nos expositores. A gente precisa reordenar a feira, a gente precisa colocar barracas novas na feira. Não adianta você entregar uma feira bonita e as barracas ainda estarem, né, com má utilização, porque pelo tempo elas vão ficando, né, deterioradas. Sim. A gente precisa melhorar o visual da feirinha e precisa fazer com que mais turistas estejam na feirinha. A gente precisa fazer com que aqueles expositores possam ter mais renda. E a gente precisa requalificar. A gente trouxe o Sebrae para cá para dar treinamento. No primeiro momento ali, a participação não foi tão efetiva. Acho que a gente precisa reforçar isso. A gente precisa botar investimentos para esses expositores. A AG Rio, que é uma agência de fomento do Estado, tem recurso para isso. E a gente precisa fazer um programa, foi o que a gente tinha apresentado no passado e acabou também não indo à frente. Eu acho que agora a gente tem todas as condições de colocar novamente esse programa, que é um programa de marketing e comunicação e divulgação da feirinha. A gente precisa voltar a divulgar a feirinha, talvez colocar ônibus, né, exclusivo em alguns lugares como Rio e Niterói, que tem muitos turistas que vêm para cá no final de semana, para que a gente possa ter linhas e horários exclusivos para atender a feirinha. Porque às vezes a pessoa quer vir para cá, quer tomar uma cervejinha, quer comer um negocinho, mas não pode porque está de carro e aí não compra. Então eu acho que tem possibilidade da gente montar um plano estratégico de comunicação e marketing para vender a feirinha, a maior feira de artesanatos do estado do Rio de Janeiro. A gente vê a economia do Alto cresceu absurdamente em torno da feirinha, muitos restaurantes, pousadas, né, dois hotéis, não, desculpa, dois shoppings ali ao lado, mas o expositor ao longo do tempo, eu estou falando como quem é filho de uma expositora, de uma ex-expositora, o expositor se enfraqueceu muito, o expositor perdeu muito financeiramente, veio pandemia, veio a obra, tudo atrapalhou muito o expositor. A gente precisa agora ter um carinho com os expositores, eu acho que isso é o mais importante. E juntar também, não só os expositores da Feirinha do Alto, mas também os nossos artesãos que estão lá no Soberbo, né, que também faz um trabalho muito bacana, é um espaço importante, mas acho que a gente precisa reenquadrar tudo isso do ponto de vista do turismo, por exemplo, e poder ajudar essas pessoas a produzir, porque elas produzem muito empregos. Você pensar que a feirinha tem aproximadamente 600 expositores, mais de 90% são mulheres empreendedoras, né? Então a gente está falando de uma cadeia econômica importante. Às vezes, sua mãe? Minha mãe, que esteve lá, não está mais, mas já esteve lá um tempo. A gente viveu muito tempo da feirinha, então eu sei o que é a importância. Mas na época da minha mãe, por exemplo, as pessoas vinham do Leblon, paravam um carro e ônibus aqui para comprar roupa de lã e levar. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? A gente precisa resolver isso, porque a feirinha ela tem um potencial absurdo, mas ela, na minha opinião, ela precisa ser melhor explorada. Os espaços, a gente precisa criar outros espaços de convivência, não é só a praça de alimentação, criar alguns lounges, alguns espaços pet, alguns espaços para criança, para a gente ter uma feirinha, o idoso, né? Foi uma reclamação muito grande, principalmente nessa outra parte que ainda não está reformada da feirinha, ter um calçamento ali que possa ser mais linear para que o idoso possa caminhar, porque a irregularidade da caminhada ali é ruim. Então tem uma série de coisas. A questão de lixeiras, que eles reclamaram muito. A gente está na feirinha, às vezes você não tem um lugar para jogar um lixo. Então são detalhes que você vai no dia a dia, né, sinalização. A pessoa vem de fora, comprou uma roupa na feirinha, quer voltar para trocar, às vezes ela não se acha, porque a feirinha é enorme. Então para quem não conhece, como é que se acha a feirinha? Você precisa de um espaço de informação, um totemzinho com a barraca, com corra, enfim. Tem uma série de coisas que já foram objeto de um plano de escuta, né, que a gente fez no governo do estado com os expositores e que eu acho que agora a gente tem que colocar em prática. Eu estou à disposição disso. Quando a gente divulgou ontem que você estaria aqui, duas pessoas me fizeram a mesma pergunta, mas como são pessoas que eu conheço muito, eu falei, eu não preciso fazer essa pergunta, mas agora eu vou fazer, porque eu estou vendo que eles estão aqui, como eu já vi ali. Eu até respondi o seguinte, eu não preciso, foi na rua, falei, eu não preciso perguntar em função das duas pessoas, tanto o Leonardo quanto o Alex. Não cabe essa pergunta, ou não caberia. Mas eu vou fazer a pergunta, mas ela não tem necessidade, porque eu conheço os dois. Relacionamento, isso é uma bobagem, porque vocês são duas pessoas de Teresópolis, querem saber como é que está o relacionamento. São duas pessoas inteligentes, então eu acho que é vida que segue. Eu acho que a primeira coisa é pensar o seguinte, você tem que ter uma posição que a cidade, o Brasil, o Estado de Janeiro está acima de nós, de todos nós. Então, assim, a minha relação, obviamente que na campanha a gente, né, tem os seus momentos de confronto, as suas cotoveladas, é natural do jogo político, né, as suas colocações, porque senão, se todo mundo pensasse igual, você não precisava ter 5, 6 candidatos a prefeito. Né? Você tinha um só e estava eleito. Quando você sai candidato a prefeito, você tem uma visão de cidade, você tem uma visão de mundo, você tem uma visão de política, de ética, e essas coisas, elas vêm à tona numa eleição. É natural que elas aconteçam. Mas eu sou democrático, eu respeito o processo democrático. As urnas elegeram um prefeito, né? Não fui eu o eleito, foi o Leonardo Vasconcelos. E a minha relação é republicana.
assim como foi com o Mário Tricano, assim como foi com o Vinícius, assim como vai ser com o Leonardo Vasconcelos. A gente tem que pensar na cidade. Eu não sou o tipo de pessoa que faz política pelo pior. Quanto pior, melhor. Porque eu acho que só prejudica a cidade. É claro que se em algum momento, né, seja o Leonardo, qualquer pessoa da vida pública, inclusive eu mesmo, cometer um deslize, um erro, nosso papel é de falar, de se colocar, mas nós não estamos tratando disso, nós estamos tratando da cidade. A cidade, nesse momento, ela precisa de investimentos, ela está passando por momentos muito delicados, né? A situação econômica da cidade não é fácil, a situação fiscal da prefeitura não é simples, e tudo que a gente puder fazer para ajudar a cidade, pode ter certeza que nós vamos fazer. O governador esteve aqui 15 dias depois, 18 dias depois da eleição, eu estava com o governador, e a relação foi extremamente amistosa, republicana. Eu conheço o Leonardo também há muitos anos, então assim, pode ter certeza que nesse aspecto não haverá nenhum problema. Tá, vamos falar um pouco de tecnologia, que é uma área que você gosta. Você tem ali na Beira-Linha uma escola de tecnologia. Casa da Inovação. Que é uma escola de tecnologia, Sim. né? Existe algum projeto para aumentar, para ir para outros bairros, coisa nova nisso aí? Sim. A Casa da Inovação é um projeto que já se tornou uma política de Estado. Ela está aqui em Teresópolis, com uma emenda parlamentar do deputado Altineu Corte, uma emenda de R$1 milhão, que possibilitou a gente alugar um prédio, reformar aquele prédio, contratar professores. Já formamos mais de 1.000 alunos em robótica, programação para games, criação de aplicativos, introdução à informática para pessoas acima de 60. E esses alunos que já se formaram, cadê eles? Muitas já estão no mercado de trabalho. É isso que Essa semana, um amigo que eu posso até falar o nome, Leonardo Manso, que foi até candidato com a gente, conhecido aqui em Teresópolis, ele tem uma papelaria. Essa semana ele contratou lá uma funcionária e falou assim: olha, a certeza que você está no caminho certo. E o currículo da funcionária estava curso de informática na Casa de Inovação. Então, assim, muita gente está no mercado de trabalho. Teve gente que fez curso lá agora de drone, a gente teve curso de drone, teve curso de edição de vídeos. Então, assim, a gente fica muito feliz em saber que é uma escola de formação e, ao mesmo tempo, também é uma escola que está possibilitando às pessoas acesso ao mercado de trabalho. Porque você acabou de fazer uma entrevista aqui agora sobre inteligência artificial. Inclusive, estou fazendo uma pós-graduação na Exame sobre inteligência artificial. E estou fazendo agora também mestrado na Fundação Getúlio Vargas sobre administração pública. E não tenha dúvida, é o grande debate, né, do momento, é a inovação. Porque a gente está falando de pessoas que vão trabalhar, por exemplo, há 10 anos atrás você falava assim, um garoto de 10 anos, quando tiver 20, ele vai trabalhar em 60% de profissões que ainda não existem. E há 10 anos atrás, de que profissão a gente está falando? Hoje a gente pode falar, por exemplo, de drone. Hoje a gente pode falar de inteligência artificial. Professores que há 10 anos atrás você falava, o que é inteligência artificial? A gente estava escutando isso aqui de uns 3, 4 anos para cá. Há 10 anos você não tinha essa ideia de que alguém trabalharia em inteligência artificial. Então, assim, o momento, a rede social, por exemplo, você imaginar que um youtuber ganharia mais que um ator da Globo no horário nobre de uma novela. Tal digital influencer. Pois é, o digital influencer. Então, assim, você tem muitas pessoas hoje que estão nesse mundo digital, não só mais como entretenimento, mas como profissão. Efetivamente levando, né, informação, debatendo sobre temas, vendendo muito, tem muita, né, hoje o mercado, o e-commerce é fantástico, é gigantesco, é maior do que muitas redes varejistas que estão aí com lojas físicas. Inclusive é uma tendência de mercado a lógica física se tornar uma loja modelo e cada vez mais a venda ser pela internet. Mas para que essa venda exista na internet, ela está nesse momento desempregando pessoas, porque você está tirando pessoas do mercado formal, tradicional, que estão ali na loja vendendo, mas estão colocando elas exatamente no mercado digital. E para isso você precisa preparar as pessoas. Porque se elas não estiverem preparadas para esse mundo digital, elas não vão conseguir avançar. E mais do que isso, Hélio, também se tornou um momento de cidadania. Você pega uma pessoa de 60, 70 anos, que não está acostumada a mexer com a internet, não consegue pagar uma conta no banco. Eu vejo pela minha mãe a dificuldade que ela tem de pagar uma conta no banco. Então, na Casa da Inovação, por exemplo, a gente também dá curso para os idosos. Então, ele aprende a mexer no aplicativo, a mandar uma mensagem no WhatsApp, a pagar uma conta no banco, a pagar um boleto. E tudo isso vai dando também a cidadania, porque a internet, a inovação, ela é fantástica, mas também é muito excludente. Se a gente não tiver as pessoas nesse mundo, a gente também produz uma exclusão gigantesca daqueles que não podem ter acesso. Um outro exemplo que eu vou dar sobre a questão de acesso foi o que aconteceu na pandemia. Os alunos das escolas públicas, a maioria não tinha computador, nem internet em casa, em detrimento dos alunos de escolas particulares que muitas vezes tinham acesso à internet e a computador. Então, o déficit educacional nesses anos de pandemia na coisa pública, na escola pública, foi gigantesco. E aí se percebeu a necessidade, por exemplo, não só das pessoas aprenderem, terem acesso a um telefone, mas, por exemplo, a ter dados, a ter pacote de dados. Se você não tem internet também, você pode ter o telefone, pode ter o computador, que você não vai conseguir. E a maior parte das pessoas não tem nem internet, nem computador. Então esse é um assunto que tem que ser uma política pública.
né? A gente tem que trabalhar para se tornar cada vez mais uma política pública, porque quem tem condições de consumir está no mundo digital e quem não tem está fora desse mundo. E isso, obviamente, na competição do trabalho, na competição da educação, deixa para trás muita gente. Eu vou te falar agora sobre um prédio, não da escola, sobre um prédio que está aqui em Teresópolis, em que você conhece bem, que você é oriundo de lá, você veio de lá, que é o prédio do Colégio Estadual. Lembra do prédio, sabe? O prédio lá do Colégio Estadual. O presidente do Grêmio lá Parte andava de sala em sala para cima e para baixo. Parte da tua vida foi lá dentro. Durante 5 anos foi lá dentro. Na volta do comercial, o Alex vai me responder sobre esse prédio do Colégio Estadual. Vou fazer uma pergunta para ele, ver como é que ele vai sair dessa.